Um bom dia para você, um bom dia para todo mundo. Tá chegando agora o seu AB1 dessa terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. 11 horas e 46 minutos, tudo de bom para quem tá com a gente, claro, aqui na telinha da TV Asa Branca, para essa turma que tá ao vivo no G1 Caruaru e região e para você que tá no Globoplay. Tamo junto. Então vamos abrir a janela para olhar a paisagem da cidade. É assim que Caruaru chega até você, que também está aí nos municípios da região, para você que acompanha a gente pela internet, nas plataformas do AB1. E o tempo segue quente por aqui, hein? A previsão para essa terça-feira é até parecida com a de ontem, ou seja, sol com algumas nuvens e chuva passageira rapidinho ao longo da tarde em algumas áreas isoladas. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas devem variar assim, ó. A mínima fica na casa dos 20 graus e a máxima deve chegar aos 31. E por falar na capital do Agreste, vamos falar sobre o trânsito aqui em Caruaru também. Nós vamos acompanhar a movimentação ali na Avenida Leão Dourado, pessoal. Uma avenida extensa aqui da cidade e que está com mão dupla nesse momento devido às obras que estão sendo realizadas no acesso ao Distrito Industrial. E quem vai trazer essas informações para a gente ao vivo nesse AB1 é a repórter Rebeca Nunes. Não é isso, Rebeca? Bom dia para você. Pois é, Almi, bom dia a você, a todo mundo que está acompanhando o AB1. Eu estou bem aqui no viaduto que divide o bairro Caiucá e o São Francisco, porque a Avenida João Soares Machado, que é lá na 232, ligando para o Distrito Industrial, está em obras e por conta disso a Avenida Leão Dourado acabou ficando com sentido duplo, ou seja, os carros podem ir sentido São Francisco, Distrito, como também vir ali Alto do Moro Distrito, sentido centro. A questão é que essa mudança acabou trazendo alguns transtornos para os motoristas, né? Algumas pessoas não gostaram, outras disseram que porque moram aqui perto ficou mais fácil, mas é que os veículos de grande porte, como por exemplo caminhões que tem carga e descarga ali no distrito, hoje também teve a feira de gado, então caminhão com boi, com gado, enfim, todo esse veículo pesado agora tem trânsito por aqui, então realmente de fato fica um pouquinho mais complicado. A gente fez toda uma matéria hoje, mas daqui a pouquinho eu volto com os detalhes aqui no nosso AB1, tá bom? Almi. Combinado, Rebeca. A gente está vendo aí a movimentação nessas imagens ao lado, não é? Imagens ao vivo, ó, 11 horas e 48 minutos. Nesse momento a movimentação fica ainda mais intensa e a gente vai voltar com outras informações nesse AB1. E vamos seguindo para dar uma olhada nas estradas aqui do Agreste. Como a gente sabe, o movimento nas BRs 232 e 104 não para, não é? Tem os dias de movimentação mais intensa e os dias de movimentos considerados mais tranquilos. Nessas imagens, a gente pode ver os veículos que seguem no sentido interior capital e também os veículos que seguem no sentido contrário lá na BR 232. E o movimento segue firme e tranquilo na BR 104. Então, que toda essa gente que está circulando nessas rodovias siga numa boa o seu destino. E por falar em rodovias, pessoal, a nossa equipe pegou a estrada e foi até Gravatá, porque hoje é dia de cobrança no Minha Comunidade. Inclusive, a 4ª cobrança em relação ao bairro Alpes Suíços. Será que alguma coisa tem mudado por lá? Já caiu nessa ladeira dentro do buraco, quebrou o pé, perdeu o ano de aula. Vieram, fizeram, mas fizeram pela metade. E a metade a gente não quer não. É muita água, desce bastante água, com força em top, tudo aqui. Pois é, gente, quem está lá em Gravatá ao vivo para trazer todas as informações e ouvir os moradores que sofrem na pele com esses problemas já há tantos anos é a repórter Jaira Lima. Jaira, um bom dia para você.
Bom dia, Almi. Bom dia para todos que nos acompanham no AB1. Almi, notícias boas, viu? Depois de muita reivindicação aí da população, a Prefeitura começou os trabalhos. A gente pode verificar aqui, ó, essa é a Avenida Brasil, uma avenida bastante requisitada pela população aqui do bairro Alpes Suíços, porque antes tinha muita poeira. Os carros, quando passavam na época de chuva, era uma dor de cabeça. Para as pessoas caminharem também, para realizarem as suas atividades, tinham que passar pelo meio da lama. Então, essa situação a gente começa a ver que está mudando aqui. Inclusive, toda a extensão da Avenida Brasil vai ser pavimentada. Tem só um pequeno trecho aqui, que vocês vão ver do lado esquerdo do seu vídeo, que diz respeito ao governo do estado. E aí a Prefeitura está dependendo dessa conclusão da obra do governo do estado, que é ela responsável por esse trecho, para poder dar continuidade à obra. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a situação aqui no bairro Alpes Suíços, em Gravatá. Almir. Combinado, viu, Jaira? Até daqui a pouco. E você já ouviu falar sobre assédio eleitoral? Existem denúncias desse tipo de assédio nesse segundo turno das eleições e quem vai falar sobre esse assunto ao vivo é o repórter Joab Alves. É muito importante falar sobre esse assunto, não é, Joab? Um bom dia para você. Importante demais, viu, Almir? Impressionante também, em pleno século XXI, crimes como esse ainda acontecer aqui no Brasil, né? Muito bom dia para você e bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, você em casa deve estar se perguntando o que é esse tipo de assédio. É justamente quando o empregador, né, de certa forma, obriga o empregado a votar em determinado candidato. E olha, para se ter uma ideia, já se foram marcados aqui no Ministério Público do Trabalho mais de 334 denúncias a empresas que obrigaram aí funcionários a votar em determinado eleitor. É uma situação complicada, a gente daqui a pouquinho vai conversar com uma advogada que vai explicar mais sobre esse crime e as consequências que pode acontecer. Inclusive, esse número já ultrapassou a da eleição de 2018. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Almir. Muito bem, Joab, mais um assunto importante aqui no seu AB1. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. E o seu AB1 dessa terça-feira começou e daqui a pouquinho você vai ver imagens, pessoal, de um assalto praticado assim, em plena luz do dia, lá no Recife. Olha só o tamanho da ousadia desses assaltantes aí para roubar esse carro, tá vendo? O casal estava com uma criança de colo quando sofreu essa ação criminosa na frente de uma farmácia. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco para você conferir. E ainda, um homem foi morto a tiros em São Caetano na noite desta segunda-feira. Ele estava dentro de casa quando foi baleado. Chegou a ser socorrido para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Nós também vamos trazer essas informações aqui no seu AB1. Agora, 11 horas e 53 minutos. A gente volta já. AB1 de volta, agora 11 horas e 55 minutos. A gente vai mostrar agora um caso que tem circulado muito aí pelas redes sociais desde ontem. Criminosos renderam uma família que estava com uma criança de colo para roubar o carro deles. O crime aconteceu ontem no estacionamento de uma farmácia no bairro do Cordeiro, no Recife. Acompanha aqui com a gente, ó. O vídeo mostra o momento do roubo. O casal e a filha estavam chegando na farmácia quando foram abordados pela dupla. Você percebe a movimentação aí. Nas imagens, é possível ver o dono do carro sendo retirado do veículo pelos assaltantes. Depois, o pai tenta pegar a criança no banco traseiro. Você vai vendo essa movimentação e o desespero do casal, não é? E aí a gente tem o assalto consolidado. Tá aí as imagens, não é? Mas olha só, pessoal. Em um outro vídeo, gravado poucos minutos depois, um dos criminosos aparece sendo colocado em um carro da Polícia Militar. Os assaltantes foram presos no bairro do Derby, na área central da cidade. Importante esse registro também, não é? Importante que a ação da polícia tenha sido realizada assim, de forma rápida. E a gente vai seguindo porque tem notícias sobre segurança pública também no G1 Caruaru e região. A Ayali Guimarães está chegando agora ao vivo, direto da nossa redação. Ayali, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a AB1 de hoje. A gente continua falando de violência aqui em São Caetano. O homem foi morto a tiros dentro de casa ontem à noite. A polícia disse que a vítima, estava dentro da casa dele, que fica num distrito do município, quando suspeitos entraram e atiraram. O homem, que é conhecido como Nego de Margarida, chegou a ser levado para um hospital do município, mas ele não resistiu aos ferimentos.
A polícia disse que está investigando tanto a motivação quanto a autoria desse crime, mas até o momento ninguém foi preso. Almir. Pois é, mais um crime, mais um homicídio registrado aqui na nossa região, dessa vez em São Caetano. E estou vendo que tem informações no G1 também, Ayali, a respeito do número de homicídios entre os meses de janeiro aqui em Caruaru, não é? De janeiro e setembro. Exatamente. O município de Caruaru ficou em primeiro lugar na redução de homicídios em relação às cidades com mais de 100 mil habitantes. Esses dados são da Secretaria de Defesa Social e Ordem Pública. Segundo essas informações, aqui a capital do Agreste teve 32% de homicídios a menos de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2021. A Secretaria de Defesa Social disse ainda que esse ano está sendo o melhor resultado daqui de Caruaru em relação a essa série histórica sobre os crimes de homicídio. Almir. Pois é, a gente segue acompanhando esses dados que são divulgados, não é? Sempre torcendo para que os números diminuam com frequência, diminuam ao máximo, não é? Para que mais vidas sejam preservadas. Por isso que o assunto de segurança pública se faz tão presente, não é? Nos nossos telejornais e nesses encontros aqui com o G1. Agora, Ayali, o condutor de veículo procurar um posto de gasolina vai tomar um susto aí em relação à bomba, é? Provavelmente sim, viu, Almir? É que depois de 15 quedas consecutivas, o preço da gasolina subiu novamente. Esse preço médio está variando entre R$ 4,79 para R$ 4,86. Esses dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa alteração aí nesse preço do combustível começou do dia 9 de outubro e pode ser visto até hoje. A gente fez uma pesquisa hoje de manhã em alguns postos de combustíveis daqui de Caruaru e os valores estão entre R$ 4,63 para R$ 4,68. A gente vai ficar acompanhando aí esses valores, os preços do combustível e, claro, a gente vai deixar todo mundo informado por aqui, Almir. É isso, por isso que é bom, não é? Quando tem um levantamento aí feito pela turma do G1 com relação a essa variação, não é? Com base aqui na cidade, por exemplo, porque nos ajuda na pesquisa também, não é? A gente também vai circulando pela cidade e vai dando uma olhada para ver onde é que está mais em conta para a gente fazer o abastecimento do veículo. E tem informações no G1 também a respeito de inscrições para um curso de Libras. Inclusive, o prazo foi prorrogado, não é isso, Ayali? Exatamente, a Prefeitura de Caruaru prorrogou o prazo para se inscrever nesse curso de Libras da Escola Governo Presente. As aulas estão previstas para começar no dia 24 de outubro no Centro Administrativo que fica no bairro Universitário. No total são 10 encontros que vão acontecer nas segundas e quartas-feiras de 1 da tarde até às 5. Quem tiver interessado, as inscrições podem ser feitas de forma online e o link disponível tem aqui no G1 Caruaru e região. Almir. É isso. Esses e outros assuntos é só acessar o nosso portal, que a turma está lá no batente, não é isso, Ayali? Bom trabalho para você e boa tarde. Boa tarde, Almir. Muito obrigado. Meio-dia agora, pessoal. Vamos de Minha Comunidade? Há um ano, a nossa equipe foi pela primeira vez ao bairro Alpes Suíços, em Gravatá. Por lá, a reclamação era falta de calçamento e de escadarias para a população poder andar pelas ruas e ladeiras, né? E a gente está de volta à cidade para mostrar o que foi feito. Quem está chegando ao vivo com a gente é a repórter Jaira Lima. O cenário está diferente por aí da primeira vez em que o quadro esteve na cidade, não é isso, Jaira? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo. Está bem diferente sim, viu, Almir? Porque antigamente as pessoas tinham que conviver por aqui com muita poeira, com falta de calçamento. O pessoal que mora na parte mais alta, para se deslocar, tinha que passar por declives, por uma área bem complicada para andar. E aí foram construídas algumas escadarias já que está facilitando bastante a vinda dos moradores. E para a gente relembrar bem, como você falou, né? Agora fazendo um ano, dia 19 de outubro, da primeira vez que a nossa equipe de reportagem esteve aqui no bairro Alpes Suíços, a gente vai acompanhar agora a reportagem do Magno Wendel para você lembrar como era aqui antes. Vamos acompanhar. Quando o quadro Minha Comunidade esteve pela primeira vez no bairro Alpes Suíços, em Gravatá, as cenas que vimos não remetiam em nada ao destino turístico europeu que dá nome ao bairro.
Por aqui, o que vimos foi a dificuldade dos moradores da comunidade para chegar e sair de casa. Minhas portas, as portas, é como se diz, a gente pinta, depois não sabe nem qual é mais a cor, só é a poeira. Que minha filha já caiu nessa ladeira dentro do buraco, quebrou o pé, perdeu um ano de aula. O intuito do quadro Minha Comunidade é fazer cobranças e ver a ação do poder público para transformar a vida das pessoas. Aqui, por exemplo, em Gravatá, no bairro Alpes Suíços, uma imagem que foi muito emblemática foi a das pessoas tendo que subir de forma improvisada. Agora a gente já consegue perceber que a situação está diferente. Vê só a escadaria que foi feita. É uma condição bem mais digna de moradia e uma condição bem melhor para os moradores. 4 escadarias estão sendo construídas, uma está em fase inicial de obra e as outras 3 estão bem adiantadas, faltando alguns itens como o corrimão, por exemplo. A gente não tem como negar. Ponto. Vieram, fizeram, mas fizeram pela metade. E a metade a gente não quer não. Vocês gostariam que fosse até mais embaixo? É mais que tem morador. Tem gente de idade aqui que mora aqui ainda. Outro avanço que pode ser percebido é o do calçamento da Avenida Brasil, que está bem adiantado. Dona Maria está bem contente com a obra. Só esse calçamento, meu filho, mudou tudo na vida. Estão tudo felizes, viu? Estão tudo felizes. Então, graças a Deus, graças a Deus. De acordo com o portal da Transparência de Gravatá, a empresa responsável pela construção das escadas deve receber R$ 273.325,94. Para o calçamento foi empenhado o valor de R$ 215.645,58. O bairro Alpes Suíços tem uma particularidade, ele é dividido. Em uma parte a prefeitura cuida, já em outra a responsabilidade é do governo do estado. Onde as ruas estão sendo calçadas e as escadas construídas é a área do município. Por isso, apenas metade da Avenida Brasil, a principal via do bairro, deve receber calçamento nesse primeiro momento. O restante vai depender do governo do estado. Isso é o que disse o secretário de Infraestrutura de Gravatá em uma das vezes em que o quadro Minha Comunidade esteve por aqui. A Avenida Brasil está previsto, mas quem vai executar vai ser o próprio estado. Através de um contrato que a gente fez o plano de trabalho, mandou o projeto, o estado aprovou e quem vai executar é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Já tem prazo? Não, eu não tenho ainda. Na última vez que estivemos cobrando respostas do governo do estado, a informação que veio por meio de nota dava conta que o processo licitatório para a pavimentação da Avenida Brasil e de outras 2 ruas estava na fase de análise de preços de 2 empresas habilitadas. O texto dizia ainda que após a análise e cumprimento de todos os prazos legais, seria assinada a ordem de serviço. A previsão é de que os trabalhos seriam iniciados até o mês de novembro e custariam cerca de R$ 750 mil. Os moradores estão esperando pelas melhorias. Eles ainda sofrem com as consequências de problemas de drenagem. Aí é muita água. Desce bastante água, com força entope tudo aqui. Mas graças a Deus está melhorando e vai melhorar mais ainda, né? Na rua em que Dona Cristina mora, por exemplo, tem até cadeirante. Aí fica difícil subir em uma rua tão íngreme como essa. Para ele subir aqui, depende dos vizinhos. Quando os vizinhos estão em casa, os vizinhos pegam ele, que ele é forte, na cadeira de roda sobe para fazer a fisioterapia. E quando os vizinhos não estão em casa, nem para fazer a terapia ele sai. Ver o serviço andando faz aumentar a expectativa da população pelas obras que têm sido tão importantes para os moradores do bairro Alpes Suíços em Gravatá. Os moradores estão satisfeitos, né, e confiantes que mais para frente outras ruas também sejam concluídas, né, com outras ruas também, né, chegue também para outras ruas. Pois é, como vocês viram aí na reportagem do Magno Wendel, né, as obras já começaram, estão bastante avançadas, né? Bom para a população que precisa se locomover, que precisa ter uma vida de qualidade, uma vida digna, né? Aqui comigo o representante aqui da prefeitura, que é o secretário de Infraestrutura, secretário executivo de Infraestrutura de Gravatá, o senhor Sérgio Pimentel, que vai conversar com a gente. Como é que está o andamento dessas obras? Já tem 80% concluído, é isso, Sérgio? Sim, em torno de 80% já concluído. Bom dia, né, a todos.
em torno de 80% concluído. Essa rua aqui é a Francisco Sobreira, só está faltando esse trechinho aqui, que a gente precisa da liberação do Estado para poder concluir aqui, né? Nesse quarteirão. As escadarias, das 4, 3 já estão concluídas, a quarta já está sendo construída, mas ainda está faltando os acessos e os guarda-corpos, né? De todas elas. E eu acho que daqui a 2 meses, no máximo, está tudo concluído. A população pode então ficar tranquila, no próximo inverno não vai ter mais aquela preocupação com lama, de jeito nenhum. com buraco. Natal sem poeira, né? Todo mundo com seu acesso facilitado para sua casa. Que bom, secretário. E o que está faltando para concluir esse trecho aqui? Esse é a trecho participação aqui é do governo? É. O governo do estado tem que liberar esse quarteirão aqui para que a gente possa fechar essa rua e liberar outra para o tráfego passar, né? E a gente poder concluir esse trecho. Inclusive, pessoal de casa, vocês vão acompanhar agora uma nota que o governo do estado, que é responsável por esse trecho da obra, enviou para a gente, onde diz que o governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, informa que foi concluída a licitação para a pavimentação da Avenida Brasil e das ruas Estudante Félix da Silva e Dr. Jurandir Correia de Melo, em Gravatá. O governo do estado diz ainda que o contrato foi assinado com a empresa Diniz Engenharia no dia 9 de agosto e teve um investimento de R$750 mil. O processo está em análise final para assinatura da ordem de serviço e tem o início das obras previsto aí para novembro. Secretária, a gente pode então confirmar aqui com a comunidade que essa obra vai ser entregue até dezembro? Vamos firmar esse compromisso? Sim, né? Sim. Do estado eu não tenho como, né, ter esse controle, mas a Avenida Brasil já começou e é obra do estado. Perfeito. Então a gente pode confirmar, então, dia 20 de dezembro aqui a gente pode marcar no nosso calendário já? Com certeza. Ótimo. Então vamos marcar no calendário dia 20. Dia 20 de dezembro está firmado aqui o compromisso com o secretário de Infraestrutura. E vamos incluir nesse dia, até o dia 20, também a rua 19 de abril. Ótimo. Certo? Muito obrigada, secretário, pela sua participação. Muito obrigada pela parceria. A gente espera que outras prefeituras, assim como a de Gravatá, também contribuam, né, nos ajudando, porque a gente está aqui fazendo o papel de voz do povo, né, ajudar essa população que a gente sabe que é tão importante, né, Josimar? Josimar Costa, que faz parte do Instituto Alpes Suíço aqui de Gravatá. A gente do Instituto, a gente já vê a coisa andando, a gente agradece também, né, mas tem algumas coisas ainda para ser feito. Mas, como o secretário está dizendo, né, a nossa problemática grande é a rua 19 de abril, a professora Elisabeth Chaves, e a conclusão das escadarias, que fizeram umas escadarias que parou pela metade, né? Então, os moradores estão tudo tristes, chateados por causa disso, né? Mas agora a gente fica mais tranquilo ao escutar o secretário, porque sabemos que vão fazer os acessos nas escadarias, os corrimões, e vão terminar e concluir aquelas escadarias. E começou, né? Graças a Deus começou. Porque a gente sabe, né, Josimar, que às vezes demora um pouco, né? Não tem como concluir a prefeitura fazer todas as ruas de uma vez, né? Então a gente sabe que a gente tem que esperar um pouquinho para que tudo dê certo. Né? Isso, a gente pede à comunidade, né, à população, paciência, paz, tá certo? Porque estamos aqui para isso. Aqui está todo mundo, os moradores, junto com o Instituto Social, que a gente nunca vai deixar esquecerem do bairro Alpes Suíço. Josimar, muito obrigada. Parabéns para a comunidade, Almir, porque quem ganha, na verdade, no final é a comunidade, né? As pessoas só querem isso, o direito de ir e vir. Então tá marcadinho aqui, ó, no calendário, dia 20 de dezembro, a conclusão aqui da Avenida Brasil, junto aí com o trecho do governo do estado, que a gente vai ficar cobrando, a gente vai ficar de olho para que eles concluam aqui, para que a população possa viver tranquila aqui no bairro Alpes Suíços. Almir, eu volto com você. É isso, a garantia da dignidade, né, das pessoas, Jaira. Muito obrigado pelas informações, né? Muito obrigado pela presença dos moradores também, não é? Representantes da prefeitura, enfim, todo mundo na minha comunidade. É isso, não é, pessoal? A gente fica feliz quando a gente vê, por exemplo, essa questão das escadarias, não é? As obras em andamento, algumas obras avançadas em relação a esse, que é um trecho muito delicado. Imagine quando não havia essa escadaria. A gente mostrou aqui, não é? Nesse acompanhamento do quadro Minha Comunidade, e veja como tudo muda, não é? Como as pessoas podem se locomover com um pouco mais de segurança. E em relação às ruas também, diferença faz na vida de um morador uma rua pavimentada, não é, pessoal? Tudo muda. Então isso é muito importante e é por isso que a gente segue adiante com o quadro Minha Comunidade. Porque a gente não perde a conta de cada retorno que a gente faz nos nossos compromissos com você. Porque todas essas famílias que a gente viu, não é, com pessoas de idades assim tão diferentes, precisam de qualidade de vida. E o local onde a gente mora influencia diretamente essa qualidade.
Por isso que no dia 20 de dezembro iremos voltar ao município de Gravatá, está aqui o nosso calendário na tela também, para ver se aconteceram essas mudanças que ainda precisam acontecer na vida dos moradores da estrutura do bairro Alpes Suíços, não é? É mais um compromisso do Minha Comunidade aqui no seu AB1. E a seguir, a gente fala sobre eleições no dia 30 de outubro. Além de votar para governadora e para presidente, eleitores de Pesqueira e de Joaquim Nabuco também vão escolher novos prefeitos, hein? A gente explica o motivo já já. Agora, meio-dia, 12 minutos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o AB1, agora meio-dia, 14 minutos. Dando continuidade às entrevistas com as duas candidatas ao governo de Pernambuco, hoje você acompanha as propostas sobre educação. Marília Arraes, do Solidariedade, diz como pretende ampliar os ensinos integral e técnico. Hoje já existe uma rede de escolas em tempo integral e também de escolas técnicas. O que a gente vai fazer é, além de ampliar essa rede, fazer uma modificação no currículo. Por exemplo, no ensino médio, no contraturno, a gente quer inserir a cultura, quer inserir o ensino de línguas estrangeiras e também de acesso à cultura, inclusive considerando a vocação regional de cada região do estado. Cada região de Pernambuco tem sua peculiaridade, tem sua cultura. Então, nesse contraturno vão ter aulas diferentes, além de ficar estudando só o currículo tradicional. E, além disso, nós temos um currículo que tem que ser modernizado, com o acesso ao ensino de algoritmos, de noções de programação. E, em relação às escolas técnicas, a gente vai adaptar a realidade dessas escolas do interior à vocação econômica da região. Por exemplo, em relação ao polo de confecções, a gente quer agregar mais valor ainda a esse produto, com a escola técnica e também levando um polo da UPE para que as pessoas daquela região se formem em design e a gente agregue valor àquele produto. E na região, ali próximo, a gente tem a renda Renascença de Pesqueira, tem o frivolité em Orobó, tem o bordado de Passira. Tudo isso pode ser integrado com conhecimento, consciência, para agregar valor, mais valor ainda àquele produto e Pernambuco falar para o mundo com mais ciência, com mais educação e com a nossa cultura, com tudo junto. Agora vamos acompanhar as propostas da candidata Raquel Lira, do PSDB, sobre educação. Quando a gente fala de educação, a gente fala de garantir o futuro, de construir novas oportunidades reais para a superação da pobreza que hoje existe no nosso estado. Nós vamos começar com as crianças pequenas, vamos construir 60 mil vagas de creche. Em Caruaru, como prefeita, nós construímos tanta vaga de creche que acabaram me chamando de Racreche. A gente construiu creche em tudo que é canto. Mas não é creche só para colocar a criança. É a creche para fazer os seus estímulos adequados, para garantir vacinação, para garantir dentista, para garantir oculista, entrega do óculos. E onde, inclusive, a gente fazia qualificação profissional para as mães das crianças que estavam em creche. Fazendo isso em Pernambuco todo, a gente garante as crianças aprendendo desde cedo. Todos os estudos do mundo indicam que a criança pequena é que precisa ser mais estimulada. E é com isso que ela vai garantir mais oportunidades na sua vida adulta e independência. Vamos avançar para a educação de tempo integral no ensino fundamental 2 e garantir o ensino técnico e profissionalizante no ensino médio, através do TrilhaTech, o maior programa de qualificação profissional da nossa história para os nossos jovens, garantindo em cada região do nosso estado o acesso ao mercado de trabalho dessa juventude que vai ser formada a partir da sua opção do seu ensino médio e técnico profissionalizante, em parceria, inclusive, com o Sistema S, com o Senai, Senac, Sebrae, com o Porto Digital, para permitir que os nossos jovens possam ingressar no mercado de trabalho. É com isso que a gente vai transformar Pernambuco de verdade. A gente fez em Caruaru e eu sei que é possível fazer em Pernambuco também. E é hora de conferir a agenda das candidatas ao governo do estado nessa terça-feira. Marília Arraes, do Solidariedade, participa de sabatina da TV Globo às 7h10 da noite. A candidata Raquel Lira, do PSDB, grava para o Guia Eleitoral às 3 da tarde no Recife. E no dia 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para escolher, em segundo turno, o próximo presidente da República e a governadora de Pernambuco. Mas aqui no estado, pessoal, eleitores de 2 cidades do interior também vão escolher o prefeito. Em Pesqueira, o prefeito eleito em 2020 ficou impedido de assumir o cargo porque respondia a um processo na Justiça. Os eleitores da cidade estão na expectativa.
De acordo com o IBGE, Pesqueira tem 67.735 habitantes, baseado no último censo. Na cidade estão marcadas novas eleições para prefeito devido à candidatura de Marco Chucuru, que se tornou inelegível por conta de crime contra o patrimônio privado provocado em 2003. No momento, Pesqueira está sendo administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Para muitos, o momento é decisivo para escolher quem vai administrar o município pelos próximos 2 anos. Quero votar, se Deus quiser. É bom um representante para organizar a cidade, fazer a limpeza, trabalhar a saúde, que é muito importante. 2 candidatos disputam as eleições do município. O candidato Baldo Republicanos tem 36 anos, é casado e pai de 3 filhos. Está disputando as eleições para prefeito pela primeira vez. Bal foi vereador na Câmara por 3 vezes e ficou como prefeito interino com a saída de Marco Chucuru. O candidato a vice na chapa é o indígena e advogado Guilherme Araújo, também do Republicanos. O candidato Dr. Peixoto, do MDB, tem 70 anos, é médico, casado e tem 3 filhos e 5 netos. O candidato também disputa pela primeira vez o cargo de prefeito. Na chapa tem como vice Maria José do União Brasil. Casada, tem 3 filhos, já foi secretária municipal de turismo, secretária de assistência social e cidadania e foi prefeita da cidade de Pesqueira no ano de 2016. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, estão aptos para votar nas eleições suplementares de Pesqueira 50.776 eleitores. Ainda de acordo com o TSE, a sequência da votação no segundo turno, no próximo dia 30 de outubro, aqui na cidade, vai ser da seguinte forma. Primeiro, os eleitores vão votar para governo do estado. Em seguida, para a presidência da República. Logo depois, os eleitores aqui do município de Pesqueira vão poder escolher quem vai governar o município pelos próximos 2 anos. É importante que a gente entenda isso não só como uma obrigação, como um dever, mas como exercício pleno, né, de a gente poder, de nós termos o privilégio de escolher os nossos governantes, né, e esse ano mais ainda, na nossa particularidade de Pesqueira, iremos ter a oportunidade de decidir o futuro para quem nos governe em nível nacional, estadual e municipal. Em Joaquim Nabuco, na Mata Sul, os eleitores do município também estão na expectativa para a escolha do prefeito. Vamos acompanhar. Em Joaquim Nabuco, na zona da Mata Sul, estão aptos a votar 13.574 eleitores. 2 chapas concorrem na eleição suplementar no município. Uma com o ex-presidente da Câmara e agora prefeito interino, Charles Batista de Melo, do Solidariedade. E o candidato a vice, Sapatinho, Gilvan Silva Barreto, do mesmo partido. A outra é formada por Lírio Júnior, do PSB, e a candidata a vice, Elionais de Cássia, do PTB, atual presidente da Câmara de Vereadores. A eleição suplementar será realizada, já que em 2020 a chapa com o então prefeito Neto Barreto, do PTB, e o vice Heraldo Veloso, do MDB, foi cassada. De acordo com a Justiça Eleitoral, o candidato a vice foi flagrado distribuindo dinheiro para eleitores após o resultado das eleições. Apesar da defesa dos 2 recorrer da decisão, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, manteve a cassação por captação ilícita de votos e abuso de poder econômico. Os prefeitos que exerciam o mandato tanto em Pesqueira como em Joaquim Nabuco teve os seus mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral em decisão que não cabe mais recurso. Então, determina ao TRE que faça essa eleição suplementar, é assim que se chama. E pela primeira vez no estado de Pernambuco, essas eleições suplementares vão cair no mesmo dia, na mesma data das eleições para governador e presidente da República em seu segundo turno. Na prática, é uma eleição só, o eleitor vai buscar a urna eletrônica, votará na sequência para a governadora do estado, para presidente da República e, por último, ele vai fazer o voto para prefeito do seu município. É a primeira vez em que uma eleição suplementar será realizada no mesmo dia de uma eleição geral. A decisão foi tomada pelo TSE para baratear os custos e facilitar a logística, aproveitando as urnas que já estarão instaladas
para as eleições para presidente e a mobilização de servidores no domingo, 30 de outubro. Na cidade serão 5 locais de votação, 188 urnas eletrônicas disponíveis para a eleição suplementar. Essa, mais uma missão de escolha para os eleitores do município. O povo é quem vai decidir e quem deve votar no dia 30 de outubro para decidir a melhoria do nosso município. De manhã sou o primeiro a votar da urna, voto na urna 132 lá em Cuiabá. Eu sou o primeiro a votar. Vai estar lá de prontidão. Estou lá de prontidão. Muito bem. E a gente vai falar agora sobre um assunto muito sério, pessoal. O assédio eleitoral. Quem vai trazer as informações e as orientações a respeito desse tipo de crime é o repórter Joab Alves. Joab, uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Alma, e também boa tarde a todos que estão acompanhando o AB1, um assunto muito importante, inclusive o número de denúncias do Ministério Público do Trabalho já ultrapassaram aí do ano de 2018, na última eleição, né, em relação ao assédio eleitoral. Sobre esse assunto nós vamos convidar agora e conversar com a advogada Karine Lira. Vou pedir para ela aproximar mais um pouquinho, já vou perguntar para só explicar um pouco mais sobre esse crime e o que pode acontecer com o empregador nessa situação. Boa tarde a todos. De acordo com o artigo 301 do Código Eleitoral, o crime se consubstancia no ato do empregador coagir o empregado a, mediante ameaça ou violência, votar em determinado candidato ou partido político. Lembrando que o fim não precisa necessariamente ser atingido. Doutora, em relação ao que pode acontecer com o empregador nessa situação e também com o empregado? Nesse caso, ao empregador, ele pode ter até 4 anos de reclusão determinado seu desfavor e ainda de 5 a 15 dias multa. E ao empregado, ele pode requerer a rescisão indireta do seu contrato de trabalho e ser beneficiado com o recebimento de uma indenização por parte do empregador que praticou esse crime em seu desfavor. Olha que informação importante, né, gente? Agora um detalhe, a gente falou ali do empregador poder obrigar ali aquele funcionário, né, que é crime, a gente lembra, mas se aquele empregador prometer uma bonificação para aquele empregado, isso também se caracteriza como assédio eleitoral? Na verdade, é uma coação, né, mediante promessa de pagamento, e também não deixa de ser a compra de um voto. Então, sim. Doutor, em relação ao empregado que quiser denunciar essa situação, o que é que ele deve fazer? Ele deve requerer, aliás, ele vai solicitar junto ao site ou aplicativo do MPT Ouvidoria, que seria o site do Ministério Público do Trabalho, tá? E pode ser anônimo também? Sim, a denúncia é anônima. Obrigado pela participação aqui. Conversamos com Karine Lira, ela que é advogada, explicando esse assunto tão importante, né, que infelizmente essas denúncias vêm aumentando. Inclusive o número já aumentou 7 vezes do primeiro até o segundo turno, que nem chegamos ainda na data. Então, informações importantes aqui no AB1. Almi. É isso, um alerta muito importante no final das contas, não é, Joab? Obrigado pelas informações, boa tarde para você. No próximo bloco do AB1, a gente fala sobre a mudança de trânsito na Avenida Leão Dourado, aqui em Caruaru. Hoje, pessoal, teve Feira do Gado, não é? A primeira depois dessa alteração na via, e a gente vai trazer essas informações ao vivo. Olha o trânsito nessas imagens aí. 12h, 27 minutos, a gente volta já. AB1 de volta, 12h, 29 minutos, e vamos falar sobre trânsito agora, falar de mobilidade urbana aqui em Caruaru, porque devido às obras ali no acesso ao Distrito Industrial, a Avenida Leão Dourado, nesse momento, está com sentido duplo. Então vamos ao vivo até lá para conversar com a repórter Rebeca Nunes. Mostra pra gente, Rebeca, como é que está o trânsito por aí agora. Uma boa tarde para você. Pois é, Elmi, boa tarde a você aí, o pessoal que está acompanhando. Infelizmente, o fluxo de carros, de veículos, enfim, motos, ônibus e caminhões está bem, como é que eu posso dizer, congestionado. Porque nesse sentido aqui, ó, do bairro São Francisco para a Avenida Leão Dourado, o pessoal está tendo que fazer uma rotatividade, né, um giro de quadra. Quem vem da 104, por exemplo, faz o giro de quadra no São Francisco, pega aqui o viaduto e segue pela Leão Dourado.
E a maioria dos motoristas, como você pode ver, estão reclamando. Eles reclamam principalmente por conta do tumulto que ficou por aqui. Antigamente a gente sabe que aqui na Leão Dourado funcionava dessa maneira, mas o problema é que lá na João Soares Machado está acontecendo a obra e acabou interditando aquele trecho que liga a 232 ao Distrito Industrial. E é esse o motivo do tumulto, porque caminhões e veículos pesados que não passavam por aqui agora precisam sim fazer essa rota. E por conta disso nós passamos a manhã acompanhando e vendo como é que estava todo esse fluxo, essa mudança, porque de fato começou na sexta-feira, mas hoje é o dia de maior movimento, até porque ontem teve o feriado do Dia do Comerciário e estava mais tranquilo. Então vamos acompanhar na reportagem como está tudo por aqui. O trecho que já deveria estar interditado ainda estava assim no início da manhã desta terça-feira. A Avenida João Soares Machado, no Distrito Industrial, que deve passar por obras para a melhoria da via, deveria ser interditada a partir de hoje. Com a obra que está sendo realizada, iniciada hoje no Distrito Industrial, na Avenida João Soares Machado, houve a necessidade de realizar o bloqueio da ponte ali que vem da BR-232 com acesso ao Distrito Industrial. A feira de gado, que acontece toda terça-feira em Caruaru, nessas imediações, também movimentou bastante o trânsito. Agora, se tratando da Avenida Leão Dourado, que está com alteração e passou a ser via de mão dupla, as opiniões se dividiram. Ficou ruim, né? Porque olha para aí, o trânsito todo preso. Porque lá ia e aqui voltava, né? Ficava aqui duas vias passando, descendo, era mais rápido, né? Assim atrapalha muito. A pior aí é mudar esse sinal, né, moça? Só muda o sinal, mas de lá pra cá tava vindo bom. O senhor acha que ficou melhor dessa forma? É, porque ficou mais perto, né? Que nós fazíamos um retorno grande pra poder chegar aí, né? Ficou melhor. Como tava antes, era uma dificuldade grande pra gente voltar. Aí assim eu achei que ficou melhor, viu? Piorou. Porque pega um engarrafamento demais quando vem do alto do muro. Aí porque os carros estacionam de um lado e do outro, aí fica mais ruim ainda. A questão do estacionamento ao longo da via foi um outro problema. É que alguns condutores não se atentaram a essa mudança e acabaram estacionando. Mas, independente da mudança, o local já tem sinalização de que não pode estacionar. As barreiras colocadas tanto aqui na via local da 104 como no sentido do bairro João Mota também fazem parte das mudanças. Agora, quem precisar ter acesso da via local tanto para Leão Dourado como também para o viaduto do João Mota, agora vai precisar fazer um giro de quadra pelo bairro São Francisco. Está fluindo, agentes da MTTC estarão no local durante toda a semana, equipes da manutenção semafórica também estarão de prontidão, de modo que ajustes que sejam necessários nos tempos semafóricos, no ordenamento do trânsito, nas mediações de viaduto sejam realizados. E também as equipes da Polícia Rodoviária Federal que estão cientes também podem se fazer necessárias no viaduto. Agora, para quem é motorista, essa mudança parece que impactou bastante. Nem eu mesmo sei dizer, eu acredito que não tinha motivo para fazer isso que eles estão fazendo. Porque tanto essa mão só indo e a outra vindo era suficiente para poder os carros circular melhor. Como eu sou motorista, para mim está totalmente equivocado isso aqui, porque a Avenida Leão Dourado, ela era para ter sido liberada para veículos pesados. Veículos de pequeno porte, como ônibus, carro, van e etc., continuar no mesmo sentido. E é admissível esse viaduto estar interditado, porque a gente vem com um carro grande, talvez vindo do Recife pela via local, a gente cruzava com a carreta aqui, cruza de boa, tranquilo. Se a gente for pegar essa rua aqui, entrar na segunda rua à esquerda, corre risco de uma carreta quebrar e o trânsito fechar. E se entrar duas carretas e um ônibus, vai prejudicar o fluxo que dá acesso para o centro da cidade. É importante lembrar que todas essas mudanças são temporárias enquanto durarem as obras no Distrito Industrial. Pois é, como a gente pode perceber, por exemplo, na Avenida João Soares Machado, que é aquela do Distrito Industrial, onde os caminhões e veículos pesados costumam passar, vai passar por obras. Durante a manhã cedinho, quando estivemos lá, ainda não estava interditada, mas agora já no meio da manhã nós fomos por lá, realmente interditaram ali aquele trecho que liga a BR-232, então já não passa mais nenhum veículo e começam então as obras. É interessante lembrar que também as obras devem durar em torno de 3 meses, é o prazo que a Secretaria de Obras informou para a gente, e que também isso tem tempo determinado para acabar, né? Os motoristas estão bem desacostumados, enfim, alguns não gostaram, mas que tem tempo para terminar e as pessoas devem aí manter pelo menos um pouco mais de paciência, né, Almir, para que a via seja realmente revitalizada e o trânsito volte a fluir como estava antes e fique melhor aí para o pessoal, tá bom, Almir? É isso, Rebeca. Obrigado pelas informações ao vivo nesse AB1. A gente vai continuar acompanhando essas questões relacionadas à Avenida Leão Dourado.
E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje é o dia do médico, pessoal. Então vamos conversar com o Dr. Maurício Matos. Ele é presidente do CREMEP. O Panorama começa daqui a pouquinho, às 2h30, na rádio que toca notícia. Então o AB1 dessa terça-feira termina agora, sempre agradecendo a sua companhia, a sua presença aí do outro lado. Amanhã a gente volta a se encontrar, se Deus quiser. Valeu, gente. Tudo de bom e até lá.